Vida e Saúde já está de volta, que bom que você está aqui com a gente, está chovendo aqui na clínica, está muito gostoso, está ideal para um programa de saúde como Vida e Saúde. Eu tenho aqui comigo o prazer de receber o pastor Kowalczuk. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Pastor Kowalczuk, ele é conselheiro em saúde, ele já atua nessa área há bastante tempo e hoje a gente vai falar de um assunto que é ao mesmo tempo um pouco filosófico e ao mesmo tempo prático. Sim. Pastor, a gente já anunciou aqui desde o começo do programa que a gente ia falar um pouquinho sobre o propósito da nossa existência. Eu queria que o senhor falasse desse propósito um pouquinho e o que ele tem a ver com saúde, por exemplo. A gente está num programa de saúde. Ótima questão. É importante entender por que nós existimos. Dentro dessa nossa visão criacionista, entendemos que Deus trouxe a existência à vida, nos trouxe a existência, então nós temos um propósito de existir. O propósito da nossa existência é a glória de Deus. Não há nada melhor para entender essa imagem do que comparar com a paternidade e a maternidade. Os nossos pais sempre quiseram o nosso melhor, é assim com Deus também. Então, quando Ele determina algo para a nossa vida, é para o nosso melhor. Foi assim, por exemplo, com a nossa dieta. Ele determinou qual dieta seria melhor para a nossa existência, qual nos faria bem, nos faria ser pessoas saudáveis. Foi assim que tudo começou em relação a como nós nos alimentamos. Se você analisar a Bíblia, ele falou sobre dieta 4 vezes. Vamos lá, quais são as 4? Eu sei que em Gênesis ele falou sobre dieta. Exatamente, a primeira, basicamente elas estão em Gênesis. A primeira foi lá no Éden, quando o ser humano foi criado. Então Deus disse o que eles iam se alimentar. A dieta era basicamente constituída de frutas. A maior parte dos alimentos eram frutas. Alguns especialistas chamam essa primeira dieta de dieta frugívora, porque a maior parte do alimento era frutas. A segunda dieta veio logo após o pecado, quando Deus incluiu nessa dieta, na primeira, os vegetais, as verduras que nós conhecemos. Interessante que mesmo... Quando Adão e Eva saíram do Jardim do Éden. Exatamente, Deus incluiu as verduras. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que depois do pecado, o ser humano ia enfraquecer, a natureza humana ia decair. Então agora os vegetais, as verduras fariam parte dessa primeira dieta, comporiam uma segunda dieta. A terceira dieta veio por causa de um outro problema, o problema do dilúvio. A raça humana decaiu muito, Deus resolveu interagir nesse ambiente, mandando o dilúvio, e ele deu instruções. Para Noé ele disse, construa a arca, coloque dentro da arca duas qualidades básicas de animais, os animais limpos e os animais imundos. Muita gente me pergunta, Teru, como é que Noé sabia a diferença entre os animais limpos e os animais imundos? Boa pergunta. Sim, o livro de Levítico foi escrito muito tempo depois. Como é que Noé sabia? Interessante, tem algo a ver com espiritualidade. Noé sabia a diferença do limpo e do imundo pelo culto. Como é que era o culto nos dias de Noé? Era o sacrifício de um cordeiro. Somente animais limpos iam para o altar de sacrifícios. Então ele sabia a diferença aí. Comida e alimentação tem a ver com espiritualidade, você percebe? Então, logo após o dilúvio, Deus disse, agora você vai acrescentar aquela segunda dieta também a carne. Foi só aí que a carne entrou na dieta humana e ela entrou por causa do problema do dilúvio. A ideia de Deus era que quando as consequências que envolviam o dilúvio cessassem, nós voltaríamos... Quando a vegetação tivesse brotado... Exatamente. Quando fosse possível tirar da terra o alimento, voltaríamos para a dieta número 2. Mas isso não aconteceu. As pessoas continuaram se alimentando com a carne. Há uma coisa interessante sobre esse fator alimentação e saúde, é que depois do dilúvio, a longevidade diminuiu drasticamente. Drasticamente. A gente tem antes do dilúvio indivíduos vivendo até 800, 950, anos. como o caso de Noé. E depois do dilúvio cai drasticamente para 600, para 500, 400. Rapidinho, 300. Rapidinho. E quando chega um pouco mais tarde na história do povo de Deus, você vê assim, Davi dizendo, a existência do homem se resume a 70, 80 anos. O resto está enfado. Canseira. Agora, você falou de 3, então, até o dilúvio 3. Qual seria a quarta dieta também veio por uma situação muito particular. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e os levou para Canaã,
ele também mexeu na dieta. Ele passou a dar ali então o pão do céu, chamado na Bíblia. O pão de Deus, Maná. o chamado maná. Então, durante 40 anos, o povo comeu só maná. Foi uma dieta para uma situação particular, assim como foi a dieta da carne e assim como foi a dieta vegetariana, que também veio por uma situação particular, que foi, no caso, o pecado. Quando Deus resolver todas essas situações, a situação do pecado, para qual dieta nós iremos? Quando a Terra for refeita dentro dessa cosmovisão bíblica. Eu imaginei que para a dieta original, antes do pecado. Exatamente, para essa dieta primeira. Agora, pastor, é o seguinte, a gente sabe que o ser humano não voltou para a dieta número 2, que no caso é a segunda, depois do pecado, que é o que a gente vive hoje. Sim. A gente não tem mais o problema do dilúvio, a gente tem vegetais brotando, a gente não vive nenhum outro tipo de dieta especial dada por Deus na Bíblia, mas a gente sabe muito bem que a alimentação e espiritualidade, elas se relacionam e elas interferem pelo menos a alimentação na espiritualidade. Sim. Qual é essa relação? Bom, qual é essa interferência da alimentação cárnea, por exemplo, na espiritualidade? Bom, primeiro que nós não fomos feitos para consumir carne. Ela veio para resolver um problema bem específico. O problema já foi resolvido. O que acontece com a gente quando nós fugimos da prescrição de Deus? Bom, se as orientações de Deus são consideradas como um tema espiritual, tudo que foge à orientação de Deus vai fugir da espiritualidade. Isso só tratando em questão espiritual. Mas se você levar em conta que quando você se alimenta de forma inadequada, causa prejuízo ao teu organismo, prejuízo à tua mente, como você acha que vai ficar a espiritualidade? Vai ficar afetada também. Você sabe que a Bíblia... Aliás, não vai ficar só afetada, ela vai ficar prejudicada. Você sabe que a Bíblia diz assim, que nós comendo, bebendo ou fazendo outra coisa qualquer, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Como glorificar a Deus através da nossa alimentação? Aproximando essa alimentação o mais possível daquilo que é a prescrição de Deus. É assim que nós vamos estar fazendo com que o nosso corpo funcione bem, com que a nossa mente esteja lúcida, ávida pela orientação divina e assim a nossa espiritualidade vai ser melhor. Então, olha, tem gente que acha que alimentação e que estilo de vida e que os adventistas eles cuidam muito dessa área, mas que não tem nada a ver com espiritualidade. Eu estou percebendo aqui, não é de hoje que eu sei disso, mas que está totalmente ligado, e desde o começo esteve ligado, não é uma coisa assim que de repente a gente descobriu. Sim. Desde o início, então, a alimentação e as orientações de Deus, elas estavam intrinsecamente ligadas com a nossa espiritualidade. Sim, essa é uma cosmovisão, Teru. Então, a maneira como eu vejo de onde eu vim, me diz como eu devo ser agora. Se eu quero me aproximar do padrão divino da existência, eu tenho que ir para a orientação primeira dele. Para a orientação de como ele nos criou, por que ele nos criou. Ele nos criou para esse propósito maravilhoso, que é viver bem, ter saúde e com essa vivência boa, família, glorificá-lo. Esse é o projeto dele para a nossa vida, para a vida de todos nós. Quando queremos ter saúde e espiritualidade, devemos nos voltar para as orientações de Deus. Então, pastor, quando alguém, eu imagino que você como conselheiro na área da saúde, em saúde, eu imagino que você receba muitas perguntas do tipo, pastor, devo beber Coca-Cola? Não devo. Pastor, posso comer carne? Não posso. Pastor, posso ou não posso? Isso, então, essa pergunta, ela é muito mais profunda do que a superficialidade dela. Sim, está além do ato em si de comer ou beber. Está no porquê eu faço isso. Eu costumo responder essa pergunta levando a pessoa a considerar a natureza da alimentação, do motivo da alimentação. Por que nós comemos? Para a nossa nutrição, para nutrir no nosso corpo, para que ele funcione bem. Uma parte do nosso organismo tão importante que são as funções biológicas funcionando adequadamente, a nossa mente e a nossa espiritualidade também vai funcionar adequadamente. A Bíblia faz um paralelo muito interessante entre o que acontece com o nosso físico e o que acontece com a nossa espiritualidade. E a relação é a seguinte: quanto mais eu preservo a minha saúde física, mais preservada será a minha saúde espiritual. Mais eu vou entender o porquê da minha existência. Pastor,
eu queria que você desse um recado rápido para o nosso telespectador que está assistindo agora, que percebeu que ele precisa ser um pouquinho mais consciente quanto às escolhas que ele precisa fazer na vida dele. Eu acho que todos nós temos mudanças a serem alcançadas e você vai falar aqui um pouquinho pra gente também durante essa semana sobre a sua experiência, sobre como você conseguiu implementar algumas escolhas que você tinha no seu coração, mas eu sei que não é fácil, mas a gente precisa tomar algumas decisões e precisa fazer escolhas mais conscientes, pensando nos propósitos. O que você tem para dizer para esse nosso telespectador? Primeiro de tudo, ao escolher seguir os propósitos de Deus, é importante que você conheça, estudar a Bíblia, descobrir ali qual é o propósito da existência que Deus criou para você, estar aberto a mudanças, porque elas vão ser necessárias. Adequar a vida à vontade de Deus exige mudanças. E saber o seguinte: nem sempre a minha vontade vai bater com a vontade de Deus. Nem sempre vai ser a mesma. Eu tenho que ter a disposição de sacrificar. Isso vale a pena? Vale a pena porque você vai viver melhor. A escolha de Deus é sempre melhor. Ele é o fabricante, ele sabe como é que funciona. Ele sabe como eu funciono melhor. E outra coisa muito importante, não prometa nada a você. Tome uma decisão. Promessas, eu ouvi alguém dizer uma vez, Teru, foram feitas para serem quebradas. E quando você quebra uma promessa, você se sente mal. Então tome uma decisão. Eu decidi fazer essas mudanças. Se eu vou fazer essas mudanças, em algum momento eu escorreguei, eu vou lembrar da decisão e retomar o caminho. Que bom. Pastor, obrigada de coração por estar aqui com a gente. Eu sei que a sua agenda é super lotada, mas repartir o seu conhecimento com a gente é muito bom. Deus te abençoe. Obrigada. Obrigado a você. Vida e Saúde vai ficando por aqui. Não se esquece, amanhã temos mais, 4h30 da tarde. Eu espero você. Até lá, uma ótima tarde para você. Fique agora com o seu programa.